Hoje, a gente vai mergulhar em um conflito socioambiental que já dura décadas. Uma história que acabou envenenando uma comunidade inteira e silenciando vozes. Essa é a história da comunidade de Areias, lá na Bahia, e da sua longa batalha contra a gigante industrial Tronox. Para a gente começar, fica essa pergunta. Uma pergunta que, na verdade, assombra esse caso há quase uma década. Para algumas pessoas da comunidade de Areias, o preço de denunciar a poluição foi o mais alto de todos. Esse é o Ivo Barreto, mais conhecido por todo mundo como Ivo Bacana. Ele era empresário, mergulhador e um ambientalista que se tornou a grande voz da resistência da comunidade. Ele foi quem ousou desafiar os interesses econômicos para defender a saúde do seu povo e o meio ambiente. O dia 19 de março de 2014 foi simplesmente trágico. Pela manhã, o Ivo Bacana estava lá na Assembleia Legislativa da Bahia, denunciando a poluição da fábrica. Horas depois, à noite, ele foi assassinado. 4 tiros na cabeça. Dizem que o assassino teria dito: "É você mesmo que eu quero". Foi uma execução que até hoje, quase 10 anos depois, continua sem solução. A mãe do Ivo, a dona Belouina Couto, resumiu a tragédia com uma lucidez que dói. A morte do filho dela não foi um caso isolado, sabe? Faz parte de uma história muito sombria do nosso país, onde defender o meio ambiente pode acabar sendo uma sentença de morte. Mas qual era a causa da luta do Ivo? O que ele denunciava com tanta veemência? A resposta para isso está na água e no ar da comunidade de Areias. Olha só essa imagem. Dá para entender a origem do conflito. De um lado, o complexo industrial da Tronox, uma gigante na produção de pigmentos, e do outro, colada na fábrica, a comunidade de Areias. São décadas de proximidade, décadas de exposição. E o ponto central aqui é o seguinte: não se trata de especulação, de achismo. Um relatório da Secretaria de Saúde de Camaçari, lá de 2014, confirmou oficialmente o que os moradores já sentiam na pele. O lençol freático, que era fonte de água para muitas famílias, estava contaminado por metais pesados. E a gente não está falando de qualquer substância. A água tinha altas concentrações de ferro, titânio, alumínio, chumbo, níquel, cromo e cobalto. Um verdadeiro coquetel tóxico que vinha da produção de pigmentos industriais. E o mais alarmante é que há pelo menos 9 anos, laudos oficiais vêm mostrando que os níveis desses metais na água de Areias estão bem acima dos limites que a lei permite. São anos de conhecimento, anos de inação. Essa contaminação toda tem um custo humano devastador, porque por trás dos dados, dos relatórios, existem histórias de muita dor e sofrimento. Esse depoimento é do Carlos Cardoso. Ele teve um câncer ósseo e precisou amputar a perna. Antes do diagnóstico, o trabalho dele era com as pernas submersas na água do lençol freático, sem nem saber que ela estava contaminada. A frase dele resume a tragédia de uma comunidade inteira. E o caso do Carlos, infelizmente, não é o único. Moradores relatam uma incidência altíssima de vários tipos de câncer: ósseo, de intestino, leucemia. São doenças que simplesmente devastam famílias. Além do câncer, os problemas respiratórios são crônicos. Crianças e adultos que dependem de nebulização, de bombinhas de asma só para conseguir dormir à noite. E a lista continua com insuficiência cardíaca, doenças de pele e várias outras condições crônicas que acabaram virando parte do dia a dia em Areias. É um quadro de saúde pública alarmante e que está diretamente ligado ao ambiente em que essas pessoas vivem. Bom, diante de um cenário tão grave como esse, a pergunta que fica é: por que nada foi feito? A resposta parece estar num sistema, tanto judicial quanto regulatório, que por décadas parece ter falhado com essa comunidade. Essa cronologia aqui mostra bem o tamanho da frustração. Em 2007, 87 moradores entraram com uma ação coletiva. Em 2012, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta, prometendo parar a poluição. Mas, em 2018, mesmo com laudos comprovando a contaminação, a licença ambiental foi renovada. E aquele processo de 2007? Está paralisado até hoje. Aquele acordo de 2012 era para ser uma promessa de mudança. A empresa se comprometeu a parar de lançar metais pesados no solo. A realidade, no entanto, foi bem outra. A Tronox nunca apresentou os laudos para comprovar que cumpriu o acordo e, mesmo assim, continuou operando com licenças renovadas.
E para agravar a situação, aconteceu uma coisa que parece até mentira. Depois de 8 anos cuidando do caso, a juíza responsável pela ação coletiva de 2007 se declarou suspeita para julgar o processo. Isso paralisou tudo ainda mais e empurrou a busca por justiça para um futuro totalmente incerto. Mas apesar do medo, da dor e de toda a frustração com a justiça, a comunidade de Areias não desistiu. A luta continua. Essa imagem da Praça de Areia simboliza muito bem a resiliência desse povo que, apesar de tudo, continua a viver, a lutar e a manter a esperança no meio de um cenário de contaminação e de abandono institucional. E agora tem um novo capítulo nessa história. Em 2023, motivado por denúncias na imprensa, o Ministério Público da Bahia reabriu o inquérito. O objetivo é, finalmente, investigar a fundo a contaminação e o descumprimento daquele acordo assinado lá em 2012. Isso tudo nos traz de volta para o presente e para a grande questão que continua no ar. Depois da morte de um ativista, de laudos ignorados, de um processo paralisado e de uma comunidade inteira doente, será que depois de tantas décadas, a justiça para Resenhas vai finalmente chegar?